Resolução que fez N. Indicador ordinal masculino. 273/93 de 13 de março 93 institui o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais e dá outras providências. A presidente do Conselho Federal de Serviço Social, que fez, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e de acordo com a deliberação do Conselho Pleno, em reunião ordinária, realizada em Brasília, em 13 de março de 1993, considerando a avaliação da categoria e das entidades do serviço social de que o Código homologado em 1986 apresenta insuficiências, considerando as exigências de normatização específicas de um Código de Ética Profissional e sua real operacionalização, considerando o compromisso da gestão 90-93 do CFES quanto à necessidade de revisão do Código de Ética, considerando a posição amplamente assumida pela categoria de que as conquistas políticas expressas no Código de 1986 devem ser preservadas, considerando os avanços nos últimos anos ocorridos nos debates e produções sobre a questão ética, bem como o acúmulo de reflexões existentes sobre a matéria, considerando a necessidade de criação de novos valores éticos, fundamentados na definição mais abrangente de compromisso com os usuários, com base na liberdade, democracia, cidadania, justiça e igualdade social, considerando que o XX e Encontro Nacional CRES referendou a proposta de reformulação apresentada pelo Conselho Federal de Serviço Social, resolve, art. 1º, instituir o Código de Ética Profissional do Assistente Social em anexo, art. 2º, o Conselho Federal de Serviço Social, deverá incluir nas carteiras de identidade profissional o inteiro teor do Código de Ética. Art. 3º. Determinar que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Serviço Social procedam à imediata e ampla divulgação do Código de Ética. Art. 4º. A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, revogadas as disposições em contrário, em especial, a resolução número 195/86. De 09.05.86. Brasília, 13 de março de 1993. Marlise Vinagre Silva A.S. CRES número 3578 7ª Região, RJ Presidente do CFES. Introdução à história recente da sociedade brasileira, polarizada pela luta dos setores democráticos contra a ditadura e, em seguida, pela consolidação das liberdades políticas, propiciou uma rica experiência para todos os sujeitos sociais. Valores e práticas até então secundarizados, a defesa dos direitos civis, o reconhecimento positivo das peculiaridades individuais e sociais, o respeito à diversidade, etc., adquiriram novos estatutos, adensando o elenco de reivindicações da cidadania. Particularmente para as categorias profissionais, essa experiência recitou as questões do seu compromisso ético-político e da avaliação da qualidade dos seus serviços. Nestas décadas, o serviço social experimentou no Brasil um profundo processo de renovação. Na intercorrência de mudanças ocorridas na sociedade brasileira com o próprio acúmulo profissional, o serviço social se desenvolveu teórico e praticamente, laicizou-se, diferenciou-se e, na entrada dos anos 90, apresenta-se como profissão reconhecida academicamente e legitimada socialmente. A dinâmica deste processo, que conduziu à consolidação profissional do serviço social, materializou-se em conquistas teóricas e ganhos práticos que se revelaram diversamente no universo profissional. No plano da reflexão e da normatização ética, o Código de Ética Profissional de 1986 foi uma expressão daquelas conquistas e ganhos, através de dois procedimentos: negação da base filosófica tradicional, nitidamente conservadora, que norteava a ética da neutralidade, e afirmação de um novo perfil do técnico, não mais um agente subalterno e apenas executivo, mas um profissional competente teórica, técnica e politicamente. De fato, construía-se um projeto profissional que, vinculado a um projeto social radicalmente democrático, redimensionava a inserção do serviço social na vida brasileira, compromissando com os interesses históricos da massa da população trabalhadora. O amadurecimento deste projeto profissional, mais as alterações ocorrentes na sociedade brasileira, com destaque para a ordenação jurídica consagrada na Constituição de 1988, passou a exigir uma melhor explicitação do sentido imanente do Código de 1986.
Tratava-se de objetivar com mais rigor as implicações dos princípios conquistados e plasmados naquele documento, tanto para fundar mais adequadamente os seus parâmetros éticos quanto para permitir uma melhor instrumentalização deles na prática cotidiana do exercício profissional. A necessidade da revisão do Código de 1986 vinha sendo sentida nos organismos profissionais desde fins dos anos 80. Foi agendada na plataforma programática da gestão 1990-1993 do CFES. Entrou na ordem do dia com o Seminário Nacional de Ética, agosto de 1991, perpassou os 7 QBAs, maio de 1992, e culminou no do Seminário Nacional de Ética, novembro de 1992, envolvendo, além do conjunto CFES, CRES, ABES, ANAS e a CESUNE. O grau de ativa participação de assistentes sociais de todo o país assegura que este novo código, produzido no marco do mais abrangente debate da categoria, expressa as aspirações coletivas dos profissionais brasileiros. A revisão do texto de 1986 processou-se em 2 níveis. Reafirmando seus valores fundantes, a liberdade e a justiça social, articulou-os a partir da exigência democrática. A democracia é tomada como valor ético-político central, na medida em que é o único padrão de organização político-social capaz de assegurar a explicitação dos valores essenciais da liberdade e da equidade. É ela, ademais, que favorece a ultrapassagem das limitações reais que a ordem burguesa impõe ao desenvolvimento pleno da cidadania, dos direitos e garantias individuais e sociais e das tendências à autonomia e autogestão social. Em segundo lugar, cuidou-se de precisar a normatização do exercício profissional de modo a permitir que aqueles valores sejam retraduzidos no relacionamento entre assistentes sociais, instituições, organizações e população, preservando-se os direitos e deveres profissionais, a qualidade dos serviços e a responsabilidade diante do usuário. A revisão a que se procedeu, compatível com o espírito do texto de 1986, partiu da compreensão de que a ética deve ter como suporte uma ontologia do ser social. Os valores são determinações da prática social, resultantes da atividade criadora tipificada no processo de trabalho. É mediante o processo de trabalho que o ser social se constitui, se instaura como distinto do ser natural, dispondo de capacidade teleológica, projetiva, consciente. É por esta socialização que ele se põe como ser capaz de liberdade. Esta concepção já contém, em si mesma, uma projeção de sociedade, aquela em que se propicia aos trabalhadores um pleno desenvolvimento para a invenção e vivência de novos valores, o que, evidentemente, supõe a erradicação de todos os processos de exploração, opressão e alienação. É o projeto social aí implicado que se conecta ao projeto profissional do serviço social, e cabe pensar a ética como pressuposto teórico-político que remete para o enfrentamento das contradições postas à profissão, a partir de uma visão crítica, e fundamentada teoricamente, das derivações ético-políticas do agir profissional. Princípios fundamentais. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes. Autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada a tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças, garantia do pluralismo. Através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento intelectual, opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação e exploração de classe, etnia e gênero. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios deste código e com a luta geral dos trabalhadores. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional. Exercício do serviço social sem ser discriminado,
nem discriminar, por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, opção sexual, idade e condição física. Título e disposições gerais. Art. 1º. Compete ao Conselho Federal de Serviço Social a zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste Código, fiscalizando as ações dos conselhos regionais e a prática exercida pelos profissionais, instituições e organizações na área do serviço social. B. Introduzir alteração neste Código, através de uma ampla participação da categoria, num processo desenvolvido em ação conjunta com os conselhos regionais. C. Como o Tribunal Superior de Ética Profissional, firmar jurisprudência na observância deste Código e nos casos omissos. Parágrafo único. Compete aos conselhos regionais, nas áreas de suas respectivas jurisdições, zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste Código, e funcionar como órgão julgador de primeira instância. Título 2 dos Direitos e das Responsabilidades Gerais do Assistente Social. Art. 2º. Constituem direitos do assistente social a garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na Lei de Regulamentação da Profissão e dos princípios firmados neste Código. B. Livre exercício das atividades inerentes à profissão. C. Participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na formulação e implementação de programas sociais. D. Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e documentação, garantindo o sigilo profissional. E. Desagravo público por ofensa que atinge a sua honra profissional. F. Aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos princípios deste Código. G. Pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse da população. H. Ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções. I. Liberdade na realização de seus estudos e pesquisas. Resguardados os direitos de participação de indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos. Art. 3º. São deveres do assistente social a desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em vigor. B. Utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da profissão. C. Abster-se, no exercício da profissão, de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. D. Participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. Art. 4º. É vedado ao assistente social a transgredir qualquer preceito deste Código, bem como da Lei de Regulamentação da Profissão. B. Praticar e ser conivente com condutas antiéticas, crimes ou contravenções penais na prestação de serviços profissionais, com base nos princípios deste Código, mesmo que estes sejam praticados por outros profissionais. C. Acatar determinação institucional que fira os princípios e diretrizes deste Código. D. Compactuar com o exercício ilegal da profissão, inclusive nos casos de estagiários que exerçam atribuições específicas, em substituição aos profissionais. E. Permitir ou exercer a supervisão de aluno de serviço social em instituições públicas ou privadas que não tenham em seu quadro assistente social que realize acompanhamento direto ao aluno estagiário. F. Assumir responsabilidade por atividade para as quais não esteja capacitado pessoal e tecnicamente. G. Substituir profissional que tenha sido exonerado por defender os princípios da ética profissional, enquanto perdurar o motivo da exoneração, demissão ou transferência. H. Pleitear para seu ou para outro emprego, cargo ou função que estejam sendo exercidos por colega. I. Adulterar resultados e fazer declarações falaciosas sobre situações ou estudos de que tome conhecimento. J. Assinar ou publicar em seu nome ou de outrem trabalhos de terceiros, mesmo que executados sob sua orientação. Título 3 das Relações Profissionais. Capítulo I das Relações com os Usuários. Art. 5º. São deveres do assistente social nas suas relações com os usuários. A. Contribuir para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais. B. Garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos usuários.
mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças individuais dos profissionais, resguardados os princípios deste código. C. Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários. D. Devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, no sentido de que estes possam usá-los para o fortalecimento dos seus interesses. E informar a população usuária sobre a utilização de materiais de registro audiovisual e pesquisas a elas referentes e a forma de sistematização dos dados obtidos. F. Fornecer à população usuária, quando solicitado, informações concernentes ao trabalho desenvolvido pelo serviço social e às suas conclusões, resguardado o sigilo profissional. G. Contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar a relação com os usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados. H. Esclarecer aos usuários, ao iniciar o trabalho, sobre os objetivos e a amplitude de sua atuação profissional. Art. Sexto. É vedado ao assistente social: a. Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do usuário de participar e decidir livremente sobre seus interesses. B. Aproveitar-se de situações decorrentes da relação assistente social-usuário, para obter vantagens pessoais ou para terceiros. C. Bloquear o acesso dos usuários aos serviços oferecidos pelas instituições, através de atitudes que venham coagir ou desrespeitar aqueles que buscam o atendimento de seus direitos. Capítulo 2 das relações com as instituições empregadoras e outras. Art. 7º Constituem direitos do assistente social: a. Dispor de condições de trabalho condignas, seja em entidade pública ou privada, de forma a garantir a qualidade do exercício profissional. B. Ter livre acesso à população usuária. C. Ter acesso a informações institucionais que se relacionem aos programas e políticas sociais e sejam necessárias ao pleno exercício das atribuições profissionais. D. Integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do profissional, tanto no que se refere à avaliação da conduta profissional, como em relação às decisões quanto às políticas institucionais. Art. 8º. São deveres do assistente social: a. Programar, administrar, executar e repassar os serviços sociais assegurados institucionalmente. B. Denunciar falhas nos regulamentos, normas e programas da instituição em que trabalha, quando os mesmos estiverem ferindo os princípios e diretrizes deste código, mobilizando, inclusive, o Conselho Regional, caso se faça necessário. C. Contribuir para a alteração da correlação de forças institucionais, apoiando as legítimas demandas de interesse da população usuária. D. Empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos usuários, através dos programas e políticas sociais, e empregar com transparência as verbas sob a sua responsabilidade, de acordo com os interesses e necessidades coletivas dos usuários. Art. 9 É vedado ao assistente social: a. Emprestar seu nome e registro profissional a firmas, organizações ou empresas para a simulação do exercício efetivo do serviço social. B. Usar ou permitir o tráfico de influência para obtenção de emprego, desrespeitando o concurso ou processos seletivos. C. Utilizar recursos institucionais, pessoal ou financeiro, para fins partidários, eleitorais e clientelistas. Capítulo 3 das relações com assistentes sociais e outros profissionais. Art. 10. São deveres do assistente social: a. Ser solidário com outros profissionais, sem, todavia, eximir-se de denunciar atos que contrariem os postulados éticos contidos neste código. B. Repassar ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho. C. Mobilizar sua autoridade funcional, ao ocupar uma chefia, para a liberação de carga horária de subordinado, para fim de estudos e pesquisas que visem o aprimoramento profissional, bem como de representação ou delegação de entidade de organização da categoria e outras, dando igual oportunidade a todos. D. Incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar. E. Respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões. F. Ao realizar crítica pública a colega e outros profissionais, fazê-lo sempre de maneira objetiva, construtiva e comprovável, assumindo sua inteira responsabilidade. Art. 11. É vedado ao assistente social: a. Intervir na prestação de serviços que estejam sendo efetuados por outro profissional, salvo a pedido desse profissional, em caso de urgência, seguido da imediata comunicação ao profissional.
ou quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada. B. Prevalecer-se de cargo de chefia para atos discriminatórios e de abuso de autoridade. C. Ser conivente com falhas éticas de acordo com os princípios deste código e com erros técnicos praticados por assistente social e qualquer outro profissional. D. Prejudicar deliberadamente o trabalho e a reputação de outro profissional. Capítulo 4 das relações com entidades da categoria e demais organizações da sociedade civil. Art. 12. Constituem direitos do assistente social. A. Participar em sociedades científicas e entidades representativas e de organização da categoria que tenham por finalidade, respectivamente, a produção de conhecimento, a defesa e fiscalização do exercício profissional. B. Apoiar ou participar dos movimentos sociais e organizações populares vinculados à luta pela consolidação e ampliação da democracia e dos direitos de cidadania. Art. 13. São deveres do assistente social. A. Denunciar ao Conselho Regional as instituições públicas ou privadas, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar os usuários ou profissionais. B. Denunciar, no exercício da profissão, as entidades de organização da categoria, às autoridades e aos órgãos competentes, casos de violação da lei e dos direitos humanos, quanto à corrupção, maus-tratos, torturas, ausência de condições mínimas de sobrevivência, discriminação, preconceito, abuso de autoridade individual e institucional, qualquer forma de agressão ou falta de respeito à integridade física, social e mental do cidadão. C. Respeitar a autonomia dos movimentos populares e das organizações das classes trabalhadoras. Art. 14. É vedado ao assistente social valer-se de posição ocupada na direção de entidade da categoria para obter vantagens pessoais, diretamente ou através de terceiros. Capítulo V do sigilo profissional. Art. 15. Constitui direito do assistente social manter o sigilo profissional. Art. 16. O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o assistente social tome conhecimento, como decorrência do exercício da atividade profissional. Parágrafo único. Em trabalho multidisciplinar só poderão ser prestadas informações dentro dos limites do estritamente necessário. Art. 17. É vedado ao assistente social revelar sigilo profissional. Art. 18. A quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros e da coletividade. Parágrafo único. A revelação será feita dentro do estritamente necessário, quer em relação ao assunto revelado, quer ao grau e número de pessoas que dele devam tomar conhecimento. Capítulo V das relações do assistente social com a justiça. Art. 19. São deveres do assistente social. A. Apresentar à justiça, quando convocado na qualidade de perito ou testemunha, as conclusões do seu laudo ou depoimento, sem extrapolar o âmbito da competência profissional e violar os princípios éticos contidos neste Código. B. Comparecer perante a autoridade competente, quando intimado a prestar depoimento, para declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional nos termos deste Código e da legislação em vigor. Art. 20. É vedado ao assistente social. A. Depor como testemunha sobre situação sigilosa do usuário de que tenha conhecimento no exercício profissional, mesmo quando autorizado. B. Aceitar nomeação como perito ou atuar em perícia quando a situação não se caracterizar como área de sua competência ou de sua atribuição profissional, ou quando infringir os dispositivos legais relacionados a impedimentos ou suspeição. Título 4 da observância, penalidades, aplicação e cumprimento deste Código. Art. 21 são deveres do assistente social. A. Cumprir e fazer cumprir este Código. B. Denunciar ao Conselho Regional de Serviço Social, através de comunicação fundamentada, qualquer forma de exercício irregular da profissão, infrações a princípios e diretrizes deste Código e da legislação profissional. C. Informar, esclarecer e orientar os estudantes, na docência ou supervisão, quanto aos princípios e normas contidas neste Código. Art. 22. Constituem infrações disciplinares. A. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não inscritos ou impedidos. B. Não cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou autoridade dos conselhos, em matéria destes, depois de regularmente notificado. C. Deixar de pagar, regularmente,
as anuidades e contribuições devidas ao Conselho Regional de Serviço Social a que esteja obrigado. D. Participar de instituição que, tendo por objeto o serviço social, não esteja inscrita no Conselho Regional. E. Fazer ou apresentar declaração, documento falso ou adulterado, perante o Conselho Regional ou Federal. Das penalidades. Art. 23. As infrações a este Código acarretarão penalidades, desde a multa à cassação do exercício profissional, na forma dos dispositivos legais ou regimentais. Art. 24. As penalidades aplicáveis são as seguintes: a. Multa. b. Advertência reservada. c. Advertência pública. d. Suspensão do exercício profissional. e. Cassação do registro profissional. Parágrafo único. Serão eliminados dos quadros dos CREs aqueles que fizerem falsa prova dos requisitos exigidos nos conselhos. Art. 25. A pena de suspensão acarreta ao assistente social a interdição do exercício profissional em todo o território nacional, pelo prazo de 30 dias a 2 anos. Parágrafo único. A suspensão por falta de pagamento de anuidades e taxas só cessará com a satisfação do débito, podendo ser cassada a inscrição profissional após decorridos 3 anos da suspensão. Art. 26. Serão considerados na aplicação das penas os antecedentes profissionais do infrator e as circunstâncias em que ocorreu a infração. Art. 27. Salvo nos casos de gravidade manifesta, que exigem aplicação de penalidades mais rigorosas, a imposição das penas obedecerá à gradação estabelecida pelo artigo 24. Art. 28. Para efeito da fixação da pena serão considerados especialmente graves as violações que digam respeito às seguintes disposições. Art. 3º, alínea C. Art. 4º, alínea A, B, C, G, E, J. Art. 5º, alínea B, F. Art. 6º, alínea A, B, C. Art. 8º, alínea B, e Art. 9º, alínea A, B, C. Art. 11, alínea B, C, D. Art. 13, alínea B. Art. 14 Art. 16 Art. 17 Parágrafo único do Art. 18 Art. 19, alínea B. Art. 20, alínea A, B. Parágrafo único. As demais violações não previstas no caput, uma vez consideradas graves, autorizarão a aplicação de penalidades mais severas, em conformidade com o art. 26. Art. 29. Advertência reservada, ressalvada a hipótese prevista no art. 32 será confidencial, sendo que a advertência pública, suspensão e a cassação do exercício profissional serão efetivadas através de publicação em Diário Oficial e em outro órgão da imprensa. E afixado na sede do Conselho Regional onde estiver inserido o denunciado e na delegacia seccional do CRES da jurisdição de seu domicílio. Art. 30. Cumpre ao Conselho Regional a execução das decisões proferidas nos processos disciplinares. Art. 31. Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso com efeito suspensivo ao que fez. Art. 32. A punibilidade do assistente social, por falta sujeita a processo ético e disciplinar, prescreve em 5 anos, contados da data da verificação do fato respectivo. Art. 33. Na execução da pena de advertência reservada, não sendo encontrado penalizado ou após 2 convocações, não comparecer no prazo fixado para receber a penalidade, será ela tornada pública. Parágrafo 1º. A pena de multa, ainda que o penalizado compareça para tomar conhecimento da decisão, será publicada nos termos do art. 29 deste Código, se não for devidamente quitada no prazo de 30 dias, sem prejuízo da cobrança judicial. Parágrafo 2º. Em caso de cassação do exercício profissional, além dos editais e das comunicações feitas às autoridades competentes interessadas no assunto, proceder-se à apreensão da carteira e cédula de identidade profissional do infrator. Art. 34. A pena de multa variará entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo do seu décuplo. Art. 35. As dúvidas na observância deste Código e os casos omissos serão resolvidos pelos Conselhos Regionais de Serviço Social a referendum do Conselho Federal de Serviço Social, a quem cabe firmar jurisprudência. Art. 36. O presente Código entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, revogando-se as disposições em contrário. Brasília,
13 de março de 1993. Marlise Vinagre Silva, presidente do CFES, publicado no Diário Oficial da União N60, de 30.03.93, seção 1º, páginas 4004 a 4007, alterado pela Resolução CFES N. Indicador ordinal masculino 290, publicada no Diário Oficial da União de 11.02.94.